E se um texto pudesse ser mais do que só palavras? E se ele fosse, na verdade, uma arquitetura, uma estrutura projetada para transformar a nossa consciência? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar nesse universo da chamada literatura quântica e entender como ela usa os fragmentos de consciência para construir experiências reais e não só contar histórias. Então, a grande questão é essa, né? Um texto pode mesmo ser uma arquitetura para a consciência? A ideia aqui é que um texto não precisa ser só um depósito de informação onde a gente vai lá e busca o que precisa. Não. A proposta é que ele pode ser uma estrutura viva, dinâmica, um espaço que a gente habita com a nossa mente e que, nesse processo, acaba nos remodelando. É uma ideia bem poderosa, né? Então, vamos entender como essa construção toda funciona. Bom, toda construção precisa de uma base sólida, certo? E a base de tudo aqui é o que chamam de princípio cocriativo. E olha, isso aqui muda completamente as regras do jogo da leitura. A ideia é uma virada de chave no papel de quem está lendo. A gente deixa de ser um mero consumidor passivo de conteúdo para se tornar um participante ativo, essencial na criação do significado. E para entender bem, olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a leitura tradicional, o significado está ali, fixo, e a pessoa que lê é basicamente um receptor. Do outro lado, na literatura quântica, o significado não está pronto. Ele emerge, ele nasce da interação entre o texto e a mente de quem lê. A pessoa se torna, de fato, uma co-criadora. É essa mudança de paradigma que sustenta toda essa arquitetura. Ok, então se a gente já tem a fundação, o que seriam os pilares dessa arquitetura da consciência? Bom, essa nova forma de escrever se apoia em 4 técnicas bem específicas. E cada uma delas foi pensada, projetada, para engajar nossa mente de jeitos completamente novos e, bem, poderosos. E são esses aqui os 4 pilares: paradoxos funcionais, metáforas abertas, lacunas intencionais e a quebra da quarta parede. Cada um deles é como uma ferramenta de alta precisão. Vamos dar uma olhada em cada um para entender como eles funcionam na prática. Vamos começar com o primeiro, paradoxos funcionais. Pensa nisso como uma espécie de bug proposital na nossa mente lógica, sabe? O texto apresenta uma contradição que de alguma forma faz sentido. Isso força o cérebro a sair do piloto automático, do pensamento linear, e buscar uma nova perspectiva, um nível de compreensão mais alto, onde aquela contradição simplesmente se resolve. É quase uma ginástica para a mente. Olha só que exemplo perfeito disso. Para ter controle real sobre uma situação, aceite completamente que o controle é uma ilusão. Dá um nó na cabeça por um segundo, não dá? A nossa mente lógica fica meio, como assim? E é exatamente nesse espacinho, nessa pausa, que uma nova compreensão pode aparecer. A gente percebe que o verdadeiro controle talvez não venha da força, mas sim da presença, da capacidade de se adaptar. Agora o segundo pilar, metáforas abertas. Isso é bem diferente daquela metáfora que a gente aprendeu na escola, do tipo A é como B. Aqui, a metáfora aberta te dá o A, mas convida você a preencher o B com a sua própria vida, com a sua experiência. Ela não te entrega uma resposta pronta, ela te faz a pergunta. E que exemplo bonito. Sua mente é um jardim que você cultiva. Que sementes você está plantando com seus pensamentos? Que ervas daninhas prosperaram por negligência? Percebe? O texto não define o que é o jardim. Ele pergunta como está o seu jardim. E na mesma hora, a leitura deixa de ser sobre o livro e passa a ser sobre a gente. Vira um convite direto para a gente olhar para os nossos próprios pensamentos, hábitos, o que a gente tem cultivado ou negligenciado. A metáfora vira uma ferramenta de autoconhecimento. O terceiro pilar é genial: lacunas intencionais. Tem uma coisa que a neurociência já sabe. Nosso cérebro não gosta de coisas inacabadas. Ele tem uma necessidade de fechar, de completar. Isso se chama efeito Zeigarnik. Então, o que o autor faz? Ele deixa um espaço em branco de propósito. É como se ele hackeasse esse mecanismo do nosso cérebro, forçando a mente a sair do modo de recepção e entrar no modo de criação, preenchendo aquele vazio com a nossa própria verdade. E olha como funciona na prática. O texto diz: pense em uma área da sua vida onde você sente resistência agora. Essa resistência pode estar protegendo resistência. Esse simples espaço em branco muda tudo. De repente, não estamos mais lendo sobre um conceito abstrato de resistência. Não. A gente é levado a identificar e analisar a nossa própria resistência.
a leitura vira um exercício totalmente pessoal, interativo. E chegamos ao último pilar, a quebra da quarta parede. É um termo que vem do teatro, sabe? Aquela parede imaginária entre o palco e a plateia. Aqui, o texto derruba essa parede. Ele se dirige diretamente a quem está lendo, reconhece a sua presença. Isso cria uma sensação de diálogo, de que a experiência não está só no papel, mas acontecendo aqui e agora, entre o texto e a consciência. Beleza, então a gente já tem a fundação e os pilares. Mas uma boa arquitetura também se preocupa com o design de interiores, né, com a atmosfera do lugar. Nesse nosso caso, isso significa calibrar o texto para gerar estados mentais específicos. É como projetar a experiência interna de quem está lendo, de forma intencional. E aqui que a coisa fica, uau, muito sofisticada. As pesquisas mostram que diferentes estilos de escrita podem, de fato, influenciar nossas ondas cerebrais. Por exemplo, frases mais longas e fluidas podem nos levar a um estado alfa, mais contemplativo. Já textos curtos, diretos, lógicos, ativam as ondas beta, do pensamento analítico. Sabe aquele momento eureka, de um insight repentino? Isso gera picos de ondas gama. E quando o texto leva a uma síntese profunda, a gente pode entrar em estados teta, de integração. A escrita vira literalmente uma forma de sintonizar o cérebro. Tudo bem, a teoria é fascinante, né? Mas a pergunta que não quer calar é: isso funciona na prática? Tem resultado de verdade? Pois bem, agora a gente chega na parte talvez mais impactante dessa nossa análise. Porque sim, essa abordagem foi testada cientificamente e os resultados são, bem, para dizer o mínimo, impressionantes. Olha só esse primeiro número, mais 337%. É um aumento de 337% na conectividade entre os hemisférios cerebrais. Isso foi observado em participantes de um estudo de 12 semanas. Na prática, o que isso quer dizer? Uma comunicação muito, mas muito mais integrada entre o nosso lado lógico e o nosso lado criativo. O próximo resultado tem a ver com criatividade. Usando um teste padrão, o teste de Torrance, os pesquisadores viram um aumento de 241% na originalidade criativa. Parece que essa prática de co-criar contexto, de participar ativamente, treina diretamente o nosso músculo da inovação e da criatividade. E por último, um dado que talvez seja o mais significativo de todos. No estudo com o foco mais terapêutico, os participantes relataram uma redução média de 71% nos sintomas de ansiedade. 71%. Isso mostra o potencial transformador e até de cura que existe quando a gente interage com as palavras desse jeito, de um jeito consciente e participativo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a leitura pode ser essa cocriação, se um texto pode ser uma arquitetura para a nossa consciência, e se essa participação ativa pode gerar transformações tão profundas, o que mais na nossa vida a gente poderia abordar com essa mesma mentalidade cocriativa? Talvez a própria realidade seja o texto final, só esperando para ser lido e também reescrito por nós. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.